A notícia que chacoalhou a aviação nessa semana, falando de uma fusão, de um memorando de entendimento entre a Azul e o Grupo Abra, que é o grupo que controla a Gol. É sobre isso que a gente vai falar hoje, dar todos os detalhes, explicar toda a cronologia de fatos que estão acontecendo desde o comecinho do ano, muita coisa acontecendo na aviação e eu quero trazer aqui para você. Primeiro então a notícia é essa aqui, ó. Azul e Abra, controladora da Gol, assinam memorando. Aqui eles já falaram para fusão, mas ainda a gente não tem o que é isso. O que eles chamam lá, para os gringos que acompanham este canal, é Memorandum of Understanding. O MOU é um contrato, um começo ali de namoro, em que as partes têm que ficar super preocupadas com relação à confidencialidade. E agora esse contrato está aí, exposto, e a gente vai falar bastante sobre ele. Bom, essa notícia foi dada na quarta-feira agora, dia 15 de janeiro. O mercado já estava fechado, e aí eu quero mostrar para você aqui o que aconteceu com o mercado na abertura do dia seguinte, depois dessa notícia. Vamos lá. Primeiro eu vou mostrar aqui esse gráfico da Gol. A Gol começou o leilão ali, antes de começar as negociações, estava girando por volta de 15% de alta. Esse valor, quando o mercado abriu, chegou até quase 20% de alta, beliscou ali quase os R$2, e depois durante o dia ela veio caindo e fechou com 4% de alta. A Azul se comportou dessa forma aqui, olha, de maneira também bastante semelhante. Começou com uma alta um pouco mais modesta, por volta de 10%, e depois acabou fechando o mercado por volta de 3%. Ou seja, qual é a interpretação? O mercado alvoroçado, muito feliz aí com a notícia, subiu bastante, mas depois que entram os grandes players operando as ações voltaram aí, recuaram. Então os ânimos mais calmos deixaram as ações subindo menos aí no final do primeiro dia. Na sexta-feira, o mercado da Azul acabou caindo, então tudo que ela subiu na quinta-feira, ela caiu na sexta-feira, caiu 3%, e a Gol fechou no 0 a 0. Então a Gol ainda ali se manteve. Então esse aí foi a reação que a gente teve do mercado financeiro. A gente publicou um vídeo, eu vou deixar o link aqui para vocês, faz 2 meses, por volta de dia 24 de novembro, e ali a gente alertou uma movimentação nas ações da Gol atípica. A ação da Gol na época estava por volta de R$1,10 e chegou a bater até R$1,76. Aqui uma subida muito alta com muita negociação. Então ali, provavelmente, alguma coisa ali, alguém já sabia de alguma coisa que o mercado ainda não sabia, então as ações se movimentaram bastante. Então eu vou começar agora aqui com o que aconteceu desde o comecinho de 2025, que a gente está aí dia 18, eu estou gravando o vídeo aqui no sábado, dia 18, então já tem bastante coisa aqui rolando. Vamos lá, no comecinho do mês a Gol, que está lá no seu Chapter 11, ela é obrigada a publicar o que está acontecendo no seu financeiro mês a mês. Então ela publicou o que aconteceu em novembro de 2024 e o quadro é esse aqui, ó. Receita super alta, 1,7 bilhões com margem positiva, EBITDA, o lucro dela positivo, porém dando prejuízo por conta das dívidas, dos altos juros da dívida. E essa dívida da Gol aumentando aí, atingindo mais de 5 bilhões de dólares, com o dólar acima de 6, 31 bilhões de reais. Esse aí foi o que a Gol publicou logo no comecinho do ano. Passando isso, logo no começo do ano também, a gente teve essa notícia aqui, olha. Azul e Gol reduzem 5,8 bilhões de dívidas com o governo e veem ações dispararem. Pois é, finalmente o governo deu algum tipo de ajuda para as companhias aéreas. Então nesse daqui, desde a pandemia, quando elas mais sofreram, ao contrário dos Estados Unidos, que receberam grandes ajudas do governo americano, aqui no Brasil a gente não teve essa ajuda para as aéreas. E agora, com essa notícia, a gente teve as duas empresas reportaram de maneira diferente. Primeiro eu vou mostrar aqui o reporte da Azul. A Azul reportou isso como sendo uma transação individual. O parágrafo que eles colocaram para os investidores é essa aqui, ó. Os débitos renegociados são de quase 3 bilhões de reais e esse valor, sendo que tal valor será deduzido em mais de 1,8 bilhões, com conta de depósito judicial, prejuízo fiscal, valor de juros, multas, encargos. E agora aqui uma coisa bacana, olha o saldo remanescente, vai ser
financiado em suaves 60 meses, que são 5 anos aí para débitos previdenciários e 10 anos para débitos que não são os previdenciários. Então esse daí foi o reporte que a Azul fez. Já a Gol chamou isso de uma transação fiscal. No caso da Gol, ela reportou que o acordo com ela já é um acordo muito maior do que a Azul, porque você vê que a Gol talvez está devendo muito mais do que a Azul para o governo. O acordo dela é de 5,5 bilhões de reais. E esse valor já é o valor do parcelamento. Ela não comenta lá de quantos meses, como que vai ser isso, mas deve ser algo muito semelhante ao que aconteceu também com a Azul. Dia 8 de janeiro, a Azul publica que ela está fazendo uma oferta de trocas. E ela está trocando o quê? Ela está querendo fazer aquilo que a gente comenta no canal muito aqui sobre alongar a dívida. Ela pegar essa dívida que ela tem mais próxima e jogar mais para frente. Então essa troca é de dívidas de 2028 e 2029 jogando para 2030, com a queda de aproximadamente 1% aí na taxa de juros que ela tem para pagar essas dívidas. Isso foi dia 8. Dia 10, a Gol, intimada pela CVM, eu vou mostrar para você aqui o que ela recebeu, o documento, depois que o Valor Econômico colocou uma notícia no dia 9 dizendo Azul e Abra estão perto de assinar memorando para negociar a Gol, ela foi intimada ali pela CVM para prestar os seus esclarecimentos, o que ela tem a dizer sobre isso. E aí ela fala, conforme já informado, nos comunicados que eles fizeram em 28 de maio, 9 de julho e 15 de outubro, o Grupo Abra falou que está em negociações com a Azul para potenciais oportunidades relacionadas à companhia. E o segundo ponto, que é importante, que esse acordo entre a Azul e o Grupo Abra não é vinculante para a companhia. Qual companhia? Para a Gol. Dia 10 de janeiro. Dia 15 de janeiro, que é o dia que foi anunciado, na parte da manhã, a Gol anunciou um plano financeiro. Se você nos acompanha aqui, você sabe que a Gol já fez isso no ano passado. E agora, então, ela deu uma atualizada nesse plano financeiro de 5 anos e foi feito antes da abertura dos mercados. Então, o principal motivo que eles fizeram isso é por conta da variação cambial. A variação cambial, o dólar agora considerado nesse plano é de R$ 6,04, que é bem maior do que ela estava considerando lá no ano passado pela subida que a gente teve do dólar. A gente tem nesse plano, uma projeção de crescimento de aeronaves, chegando até 167 até 2029. Eles já contam com a aprovação já nesse Chapter 11, que é a reestruturação na Corte Americana. Ele diz que nesse planejamento serão convertidas dívidas em ações. E isso vai causar o quê? Que os investidores, os acionistas atuais, serão muito diluídos. A participação deles vai diminuir bastante porque vai entrar dinheiro novo aí na companhia no formato também de ações. E esse aumento de capital é de 330 milhões de dólares, convertendo aí dá quase 2 bilhões de reais. E mais uma dívida que deve ser paga em 5 anos de 1,5 bilhões de dólares, bastante alta. Isso foi de manhã. Quando foi por volta das 19h45 à noite, aí sim a Azul protocolou esse memorando de entendimento na CVM e aí isso é repassado para todos os investidores. Então pega o mercado já com o mercado fechado, o mercado está fechando às 18 horas aqui no Brasil, então mercado fechado e o que a Azul, primeiro eu recebi isso primeiro da Azul e depois da Gol. A Gol, ela fala isso aqui, dá uma olhada, que esse memorando, na presente data, é uma fase inicial de um processo de negociação entre a Abra e a Azul para uma possível transação. Ainda não dá para se afirmar que isso vai acontecer, é uma possível transação. Não vai ter impacto na estratégia da Gol, nem nos negócios, nem nas operações normais da Gol. A Gol está focada no quê? Em finalizar o Chapter 11 que está em andamento e esse processo de reestruturação como uma companhia independente e capitalizada. Isso foi o que a Gol falou. Já a Azul não fala em valores, não tem nada falando aí sobre valores, mas eles dizem que estão realmente na mesa para negociação e que tanto a Azul quanto a Gol, eles vão ficar com seus certificados operacionais segregados, cada um vai ter o seu, mas embaixo de uma entidade resultante listada. Isso significa que talvez a gente vai ter uma nova mexida aí, como se diz, com relação
ações. Eu vou falar isso quando eu estiver mostrando o memorando um pouquinho mais lá para frente. A Azul, ela cita que ela vai depender de diversos fatores, dentre eles o CAD, a aprovação pelo CAD. O que é o CAD? O CAD, a tradução de CAD é Conselho Administrativo de Defesa Econômica. O que ele faz? Ele investiga, ele decide, ele fomenta e ele dissemina uma cultura de livre concorrência. São eles ali que vão opinar e a decisão deles é muito importante para que isso possa acontecer. No final, vou dar minha opinião também sobre isso. Vamos falar então agora do famoso memorando. Esse foi um memorando de 16 páginas e eu quero mostrar para você aqui os pontos principais para a gente olhar. Primeira coisa, essa é a cara dele. Ele está traduzido, né? Ele foi feito em inglês e está traduzido. E ele fala aqui, olha, que é uma combinação de negócios entre a Azul Holding e a Gol Holding. E aí, para beneficiar as partes interessadas, que são quem? Acionistas, credores, olha que legal, funcionários. Tá aqui, hein? Tá aqui. Funcionário vai poder falar. Funcionários e membros do público brasileiro, ou seja, os seus consumidores. Então eles falam que esse memorando de entendimento não vinculante para falar de alguns termos e algumas condições. E aí um parênteses bem importante. A Gol não faz parte desse memorando. Esse memorando é feito entre as partes Abra, que é o grupo, e Azul. Agora, essa outra parte que eu quero trazer aqui para você ver, ele fala das incorporações das ações. Ele coloca ali duas alternativas que são antagônicas. Uma fala uma coisa e a outra fala exatamente o oposto. Então, não está decidido ainda. Então, ele fala que a parte A, Azul se torna subsidiária da Gol e os acionistas da Azul, antes da incorporação, recebem as ações da Gol. Ou o contrário. A Gol se torna uma subsidiária da Azul, com os acionistas da Gol recebendo as ações da Azul. Nesse caso, a Azul será a companhia combinada após a incorporação das ações. Então, assim, não está definido, essas são as duas possibilidades que podem acontecer. Outra parte que eu quero trazer é com relação à participação que a Abra vai ter nesse grupo. O que eles colocaram aqui, dessa companhia, eles chamam isso de companhia combinada, é que a Abra deve ter mais de 10% de participações em circulação dessa companhia combinada. E aí ele fala cidadão brasileiro, pessoa residente, jurídica, que possui a maioria das ações com direito a voto, espera-se que controle indiretamente mais de 5% das participações acionárias dessa companhia combinada. Fala-se também de algo que a gente já ouviu bastante, que é com relação às marcas. Então a marca Azul e Gol mantém marcas separadas a princípio e seus certificados separados após a operação. Fica tudo ali como está. A parte de liderança, que é algo bastante importante também, é um período inicial, isso é legal de falar. E essa fase, isso que eles vão fazer e que vai ocorrer talvez a partir de 2026, ele tem uma duração de 3 anos, que é um período inicial. Nesse aqui, o que a gente vai ter? A gente vai ter o presidente do conselho, vai ser designado pela Abra e deve ser aceito pelo pessoal da Azul. E o presidente da companhia vai ser indicado pela Azul e tem que ser aceito pelo pessoal do Grupo Abra. Com relação ao conselho de administração, eles decidiram que serão 9 conselheiros, e desses conselheiros são 3 da Abra, 3 da Azul e 3 independentes. E o que isso significa? Quando a gente tem decisões importantes na companhia para ser tomada, tipo emitir novas ações, reorganização societária, contratar um novo presidente, demitir um novo presidente, sair do mercado de ações dos Estados Unidos ou aqui, todas essas decisões importantes, para serem aprovadas, é preciso que 2/3 do conselho aprove. Então, assim, a gente tem a Abra propondo uma coisa, os seus 3 conselheiros votam a favor. Se os 3 da Azul votarem contrário, todos os outros conselheiros independentes têm que votar a favor para ter os 2/3. Então, é uma maneira que eles fazem de proteger ali os interesses dos novos acionistas, né? Algo que eu quero trazer que é bastante interessante. Você tem ideia de quando começou esse namoro? Olha aqui, dá uma olhada. Esse MOU, ele vem regido por um contrato de confidencialidade que foi celebrado em 12 de abril de 24, ou seja, logo após as ações da Gol, né, da Gol ter entrado realmente ali no Chapter 11, que as ações caíram de 8, quando as ações chegaram a bater abaixo de 2, ali por volta de R$1,
foi aí que a Azul se levantou e foi lá na Abra para falar sobre isso, realmente querendo aproveitar esse momento. Então hoje o momento já é um pouco diferente, porque a Azul já não está nas mesmas condições que estava quando foi isso em abril do ano passado. Pra vocês terem uma ideia, em abril do ano passado a Azul valia R$10, hoje ela vale 4. Então o momento é outro, mas realmente a intenção da Azul de aproveitar essa fragilidade da Gol é muito nítida pelo timing que a Azul foi fazer esse acordo de confidencialidade que agora passou, o namoro está esquentando, né? Com relação ao CEO da Azul, ele deu uma entrevista e ele culpa o câmbio, né? Realmente o câmbio disparou, mas na época que ele foi lá o câmbio estava 5,11. Então não estava 6 como está agora, né? Então essa desculpa do câmbio aí realmente não é uma que colou muito, porque o câmbio não estava assim tão nervoso como está agora. Quando ele foi perguntado sobre a concentração que vai ficar na aviação de a gente ter só 2 grandes grupos, ele deu exemplos de empresas de outros cenários, né? Da empresa europeia, ele falou da Lufthansa na Alemanha, falou da Air Canada no Canadá, que essas empresas possuem já mais de 70% do mercado e ninguém fala nada e são cases de sucesso. Inclusive ele dá uma espetada até na Latam, porque a Latam, dentro do mercado chileno, do mercado do Peru, possui mais de 60% do mercado e não por isso ela faz algo que prejudica muito o mercado, como tarifas absolutamente abusivas. Um argumento que ele usa e que ele mesmo diz que cai como música no ouvido do governo é que eles vão criar hubs, né, que são centros ali maiores no norte e no nordeste para ter mais voos por ali, principalmente voos internacionais, e isso vai ser muito bacana com relação à aprovação, né, da parte do governo brasileiro. Agora eu queria deixar para vocês a minha opinião particular. Aqui eu estou falando na pessoa física, Adriano Pescada. Eu acho isso, para os passageiros, uma coisa ruim. Né? Por quê? Porque a gente vai ter muita concentração, apenas dois grandes players, e eu acredito que o preço das passagens, sem dúvida, vai aumentar na média do que a gente tem hoje. Para a parte de tripulantes e funcionários, eu voei antigamente na Latam, e lá a gente passou pela fusão de LAN com TAM. É um pouco diferente desse cenário do que a gente está vendo hoje, mas a parte de cultura organizacional, quando não tem muito a ver uma coisa com a outra, sofrem muitos funcionários, né? Tem demissões, né? A gente sabe que não na parte de operações, na parte de tripulantes, mas na parte de solo, muita coisa ali tem sinergia e vai causar demissão de bastante funcionários. Com relação aos pilotos, principalmente, dificulta uma coisa que a gente tem de lista de senioridade para ser promovido, né, para mudar de equipamento, para ir voar na internacional, um avião maior. E quando faz uma dessa, né, uma confusão aí entre duas grandes empresas, isso realmente fica uma bagunça e gera muita insatisfação por parte dos tripulantes. Com relação ao CAD, eu acredito que o CAD pode não permitir que isso aconteça. A gente sabe que o CAD tem por trás uma ligação política, né, porque ele é vinculado, né, ele é linkado ao Ministério da Justiça, mas pense o seguinte: se a gente tem essas duas empresas grandes juntas e elas escolhem alguns trechos estratégicos e ali, com muitos voos, ela consegue colocar preços muito baixos, isso automaticamente faz que ela inibe novos entrantes, novas empresas. Então o CAD, quando olha para isso e ele está ali com aquelas funções que eu falei, principalmente ali com relação à livre concorrência, isso vai contra, né, a livre concorrência, porque as empresas vão dominar ali, vão ser grandes dominantes aí e podem fazer uma política de preços para derrubar alguma nova empresa que está entrando. Essa é a minha opinião. Manu, que tal? Será que vai rolar mesmo tudo isso? A gente está de olho. A informação aqui é limpa, sem sensacionalismo, e passar a melhor informação para que você esteja atualizado e sabendo o que de real realmente está acontecendo. Vamos girar um então, Manu? Tá livre um? Partida normal, sinal à esquerda, e a gente se vê em breve. Tchau, tchau.